Oi pessoal, professora Ivânia aqui de volta no Bio da Ivânia, falando hoje de sistema endócrino, conhecido também como sistema hormonal. Vamos ver primeiro o que é o sistema endócrino. Galera, o sistema endócrino secreta hormônios. Hormônios são substâncias químicas jogadas direto para o sangue. Então, eles são secretados para o sangue. Glândulas endócrinas são glândulas que não têm canais secretores e jogam seus hormônios direto para o sangue. O que é um hormônio? Um hormônio é uma substância trófica. Geralmente, ela é produzida num local e atua sobre o outro. E o hormônio, galera, ele é uma substância trófica, geralmente de caráter lipídico, é uma gordura, como exemplo, testosterona, progesterona, estrógeno, cortisol, são hormônios lipídicos, que a molécula química é um lipídio. Ou os hormônios são proteicos, como o GH, que é o hormônio de crescimento, é um hormônio proteico, como a insulina, eles são formados de aminoácidos. Se eles são formados de aminoácidos, são proteínas. Os hormônios podem ser proteínas ou lipídios, e alguns são derivados de aminoácidos, como, por exemplo, os hormônios da tireoide são derivados de um aminoácido chamado tirosina. Eu posso considerar isso um caráter proteico, já que ele é formado de aminoácidos. Todo hormônio, então, é jogado para o sangue. E agora, nós vamos falar quais são as principais glândulas do corpo humano. Galera, isso aqui é um esqueminha do nosso corpo, das principais glândulas endócrinas. Nós temos algumas glândulas que, além de ser endócrina, elas são exócrinas. É o caso do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina. O pâncreas, ele tem uma parte exócrina, onde tem ducto e joga suco pancreático para o intestino, para que ocorra a digestão. Mas o pâncreas, as células do pâncreas que secretam suco pancreático, formam os ácidos pancreáticos. Agora, o pâncreas, ele tem uma outra parte que secreta hormônio, que é a parte endócrina. Os hormônios do pâncreas são insulina e glucagon. A insulina e o glucagon são hormônios proteicos liberados para o sangue. Se são hormônios, vão para o sangue. Se são hormônios, é da parte endócrina. Glândula mista, pâncreas. Pâncreas tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Então, nem toda glândula é somente endócrina. Para isso que a professora esclareceu para vocês. Agora, vamos às principais. Voltando aqui. O hipotálamo, galera, é um órgão nervoso logo acima do céu da boca, mas ele produz hormônios e ele produz também fatores liberadores. Ele é um estimulador da hipófise e de outros hormônios. Vamos começar pelos hormônios que ele secreta. O hipotálamo, ele secreta hormônios para a neurohipófise. São hormônios que vêm prontos, depois a professora já vai falar a função deles. O hipotálamo controla a hipófise, ele é o centro da sede, é o centro da fome, é um órgão nervoso, mas também é um órgão endócrino, que manda hormônios para a hipófise, ou manda fatores liberadores, estimuladores de hormônios para a hipófise. A principal glândula do nosso corpo é a hipófise. A hipófise fica acima do céu da boca, ela é do tamanho de uma ervilha e é uma glândula bastante poderosa. Como assim poderosa, Ivânia? Gente, ela tem duas partes, adenohipófise ou hipófise anterior, neurohipófise ou hipófise posterior. A hipófise é uma glândula que fica acima do céu da boca. Depois nós vamos falar só sobre a hipófise. Agora, uma outra glândula é a tireoide. A tireoide fica na região do pescoço, né? Em cima da cartilagem aqui do pescoço. E lateralmente a tireoide tem 4 glândulas chamadas de paratireoides. Eu tenho a tireoide produz hormônios chamados de T3, T4, que regulam o metabolismo. E as paratireoides têm hormônios que regulam o cálcio no sangue e nos ossos. Nós vamos ter ainda, além da hipófise, da tireoide, paratireoide, o pâncreas, que eu já falei, que é uma glândula mista. O pâncreas, galera,
ele tem uma parte exócrina, mas na sua parte endócrina, ele secreta insulina e glucagon, hormônios que regulam a taxa de açúcar do sangue. Acima dos rins, nós temos um par de glândulas chamadas de suprarrenais ou adrenais. Em cima de cada um dos rins, nós temos uma adrenal. A adrenal ou suprarrenal é uma glândula que ela está dividida em córtex, que é a periferia, e medula, que é o centro dessa glândula. Ela tem alguns hormônios no córtex e ela tem o hormônio da medula também, que é a adrenalina, que nós vamos aprender, que está relacionada com situações de medo, inesperadas. Agora, nós vamos falar de duas glândulas que são diversificadas no sexo. Como assim, Ivane? Os testículos são duas glândulas que produzem testosterona no homem, e os ovários, que são duas glândulas que produzem estrógeno e progesterona na mulher. Os testículos só ocorrem nos homens, ficam na bolsa escrotal, e os ovários ocorrem no abdômen feminino próximo às tubas uterinas. Essas são as principais glândulas: hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoides, pâncreas, suprarrenais, testículos e ovários. Testículos só no homem, ovários só na mulher. Agora, nós vamos falar só da hipófise. A hipófise, galera, ela é controlada pelo hipotálamo. O hipotálamo, ele pode produzir uma substância estimulante da hipófise, ou ele pode produzir o próprio hormônio e mandar esse hormônio pronto para a hipófise. Vamos falar agora, e ele é um órgão nervoso. Nós vamos falar agora da hipófise, e eu vou começar pela neurohipófise. A neurohipófise é a hipófise posterior. A hipófise é a parte posterior da hipófise. Ela está ligada diretamente ao hipotálamo. Isso aqui seria o hipotálamo, que é o órgão nervoso. Galera, ela recebe pronto do hipotálamo dois hormônios, ADH e ocitocina. Qual é a função do ADH? ADH é antidiurético. Esse hormônio aumenta a reabsorção de água nos canais renais. Nós já falamos sobre ele lá no sistema excretor, mas nós vamos falar de novo. Quando o nosso sangue está muito diluído, ele inibe o ADH. Um sangue diluído inibe o ADH, diminui a secreção de ADH pela neurohipófise, porque o hipotálamo produz, neurohipófise não produz hormônios, ela ganha pronto do hipotálamo esses dois hormônios, ADH e ocitocina. O ADH, ele inibe a diurese, ele é antidiurético. E quando o nosso sangue está muito diluído, subentende-se que nós precisamos eliminar o excesso de água. Esse sangue diluído inibe a hipófise, inibe o ADH, diminui a secreção de ADH e aumenta a diurese. A pessoa faz mais xixi, aumenta o xixi quando o sangue está diluído. Se tiver álcool na bebida, bebidas alcoólicas inibem ainda mais o ADH. Se uma pessoa tomar uma latinha de cerveja e a outra uma latinha de refrigerante, quem toma cerveja precisa ir primeiro ao banheiro, porque na cerveja tem álcool e o álcool inibe o ADH. A pessoa precisa ir ao banheiro mais rápido, inibe aí o antidiurético, aumenta a diurese. Galera, bebidas alcoólicas como cerveja, vinho, uísque aumentam a diurese, porque eles inibem o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Vasopressina, o antidiurético, é a mesma coisa. Próximo hormônio da neurohipófise, ocitocina. Ocitocina é um hormônio produzido durante a gravidez. Esse hormônio, ele está relacionado aos sentimentos, ele está muito relacionado ao nascimento. Como assim, Ivânia? A ocitocina, galera, ou oxitocina, ele promove a descida do leite nas mamas.
Então ele faz o leite descer nas mamas. Essa é a função da ocitocina. E a ocitocina promove a contração do útero na hora do parto. Essa é a principal função, contrair o útero na hora do parto. E a ocitocina, além de contrair o útero na hora do parto, ajuda a ejeção do leite na mama. Quando uma mulher faz parto cesariana, ela não tem essa descarga de ocitocina igual quando ela fez parto normal. Uma mulher que faz parto normal tem uma descarga de ocitocina na hora que o bebê vai nascer, que a neurohipófise joga esse hormônio no sangue. Automaticamente, depois do parto, logo o leite tem a ejeção do leite. Quem faz parto cesariana, a pessoa, galera, que faz parto cesariana, ela não tem essa descarga de ocitocina. Então, eles colocam esse hormônio no soro para estimular a descida do leite no pós-operatório, depois que o bebê nasceu. A ocitocina é colocada no soro, né? E a pessoa vai tomando ocitocina na veia junto com o soro para estimular a descida do leite. Galera, a ocitocina também está ligada ao hormônio do amor, a se colocar no lugar do outro, a empatia, a felicidade. Tudo isso é muito comum, principalmente a euforia da juventude. A ocitocina é um hormônio que dá prazer, que dá alegria e também ajuda na mãe em estado de alerta. Uma mãe que amamenta, ela tem mais ocitocina, ela tem um relógio biológico de acordo com o bebê, ela tem um estado de alerta muito maior que o pai. Por isso que muitas vezes o bebê chora, é a mãe que escuta e o pai não escuta, porque a ocitocina deixa a mãe no pós-parto em estado de alerta. Esse é um hormônio importante na nossa vida, dá um instinto de sobrevivência mesmo. Galera, 2 hormônios, neurohipófise, ela não produz. Cuidado, se o vestibular falar que produz o hormônio, você vai falar que não. Ocitocina é secretada, é produzido pelo hipotálamo. A neurohipófise não produz, ela só secreta os hormônios que ela recebe pronto do hipotálamo. Agora nós vamos para os hormônios da adenohipófise ou hipófise anterior. Essa sim secreta hormônios, essa produz e secreta. Galera, produz o hormônio do leite, prolactina. Prolactina estimula a produção do leite, não é a ejeção, a descida do leite é ocitocina. A prolactina faz a mulher produzir leite. A prolactina, galera, ela já começa a ser produzida durante a gestação, preparando as glândulas mamárias, os folículos mamários e produzindo leite. A prolactina faz produção do leite. GH ou somatotrofina. GH quer dizer hormone grow, hormônio de crescimento. Galera, somatotrofina é o hormônio que promove o crescimento dos ossos, o crescimento das articulações. O excesso desse hormônio, somatotrofina, pode dar uma doença chamada gigantismo. A falta desse hormônio pode dar uma doença chamada nanismo, quando os ossos calcificam antes da hora. Esse hormônio estimula a mitose, estimula a divisão celular, por isso que ele estimula o crescimento. Quando você tem uma descarga de somatotrofina, o hormônio de crescimento, na fase adulta, por conta de um tumor na hipófise, você tem uma doença chamada acromegalia. Você vai ficar com o pescoço longo, orelhas grandes, face desenvolvida. É um gigantismo tardio, promovido pelo excesso de somatotrofina. Por conta de um tumor hipofisário pode acontecer. Galera, ACTH, esse hormônio significa adenocorticotrófico. Ele estimula o córtex da suprarrenal, aqui tem a medula e o córtex. A periferia da suprarrenal é o córtex. O ACTH estimula o crescimento, estimula a secreção dos hormônios do córtex da suprarrenal. São eles os mineralocorticoides, como um chamado aldosterona, e o glicocorticoide, como cortisol, e alguns hormônios androgênicos aí na suprarrenal. TSH ou tireotrófico. TSH é um hormônio que a hipófise manda para a tireoide.
é o estimulante da tireoide. Ele estimula a tireoide a secretar T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos aí. Agora, galera, FSH é um hormônio que no homem ele estimula a espermatogênese, estimula o testículo a produzir espermatozoide. E na mulher ele estimula o crescimento do folículo ovariano. Nós vamos ver isso nas próximas aulas sobre hormônios. O folículo ovariano, tá? Toda mulher nasce com milhares de folículos. A partir da puberdade eles crescem todo mês para a mulher ovular. E é isso que o FSH faz, ele promove o crescimento desses folículos ovarianos. Agora nós temos um último hormônio que é o LH, o luteinizante. FSH, folículo estimulante. O LH, galera, estimula o testículo masculino a secretar testosterona. E o ovário a secretar progesterona estimula a ovulação. O LH é o hormônio da ovulação. Veja bem, todos esses hormônios são produzidos pela adenohipófise. Agora, a professora vai falar do mecanismo de secreção hormonal, chamado feedback ou retroalimentação. Está muito relacionado com a hipófise e as outras glândulas. É isso que eu vou comentar agora. Olha só, a hipófise, a adenohipófise manda um hormônio chamado TSH para a tireoide. Quando a tireoide recebe esse TSH, ela produz T3 e T4, que são os seus hormônios. O T3 e T4, ele cai no sangue, chega no hipotálamo e na hipófise e ele inibe o TSH. Quando ele inibe o TSH, diminui a produção de TSH, a tireoide diminui T3 e T4 e vai equilibrando. Quando diminui muito o T3 e T4, estimula, passa pelo sangue, passa pela hipófise, estimula a hipófise e ela aumenta a TSH. Vamos lá, quando aumenta T3 e T4 no sangue, vai inibir a hipófise, ela vai diminuir o TSH, inibe o TSH. Quando T3 e T4 estiver muito baixo no sangue, estimula a hipófise, que aumenta a TSH. Galera, quando inibe, a gente chama feedback negativo. Então, quando está uma alta concentração de hormônio que inibe a hipófise, feedback negativo. Quando é uma baixa concentração que estimula a hipófise, ela aumenta a secreção daquele hormônio, feedback positivo. Pessoal, os hormônios sempre funcionam por feedback. Nós vamos aprender que as pílulas anticoncepcionais funcionam por feedback. A testosterona e os hormônios da maioria das glândulas funcionam por feedback positivo e negativo. Então, tem essa correlação. Principais glândulas, galera, hipófise, glândula mestra controlada pelo hipotálamo, tireoide, paratireoide, pâncreas, suprarrenais, testículos e ovários. A glândula mista é o pâncreas, parte endócrina, parte exócrina. Neurohipófise não produz hormônios, ganha pronto do hipotálamo secreto. ADH antidiurético, ocitocina, contração do útero para o parto, descida do leite na mama. Adenohipófise produz hormônios. Prolactina faz produzir leite. Somatotrofina, crescimento. ACTH estimula o córtex da suprarrenal. TSH, estimulante da tireoide. FSH, estimulante do testículo e dos ovários. LH, também estimulante da ovulação e da produção de testosterona. Feedback é a autorregulação hormonal. Pessoal, se você gostou dessa aula, dá um joinha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal Bio da Ivânia. Todas as vezes que tiver uma aula de biologia nova que possa te ajudar, que você vai ficar por dentro, você vai receber aí, ok?